Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos indo hoje para a lição de número 6, que tem por título O Ministério de Apóstolos. O texto áureo que se encontra no texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 7 a 16, no qual nós nos deparamos com este versículo, no qual fala que ele mesmo, ele, Jesus, deu dons e deu pessoas dons. E essas pessoas dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós vamos estudar nesta primeira lição o ministério de apóstolo. E o primeiro ponto aqui da lição ressalta justamente o termo do colégio apostólico. O que seria esse colégio apostólico? O termo apóstolo, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, diz o seguinte, diz que o termo grego apóstolos significa ou é de origem do verbo apostolém, que significa enviar, remeter. Então a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, nós entendemos assim que o dom ministerial de apóstolo, no sentido amplo, que é o sentido utilizado pelo apóstolo Paulo aqui nesta epístola aos Efésios, é um termo que diz respeito àquele que é enviado de forma geral. E nesse sentido, todos nós podemos ser considerados apóstolos de Jesus Cristo. Afinal de contas, devemos lembrar que ele nos enviou. Ele disse: indo, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que todos nós, no sentido amplo do termo, somos enviados, somos apóstolos. Mesmo assim, nós entendemos que tem algumas pessoas que têm um chamado mais específico. E aqui eu já gostaria de me adiantar e ressaltar, por exemplo, o papel, a função, a responsabilidade, a atuação dos missionários e missionárias que pregam o Evangelho, que vão a alguns lugares que o Evangelho ainda não foi levado, abrindo assim, descortinando assim e abrindo fronteiras para levar a boa nova do Evangelho e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas podem muito bem serem consideradas apóstolas ou apóstolos no sentido amplo, bíblico e específico também aqui do termo. Mas precisamos aqui, com base no comentarista, considerar o que é que nós entendemos também pelo colégio apostólico. Essa expressão, o que é que ela quer dizer? Então, o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, a base ministerial de Jesus foi realizada por meio, através dos seus 12 apóstolos, dos seus discípulos, e esses discípulos são considerados os primeiros apóstolos do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos considerar que, nesse sentido, aquele número foi específico
restrito e limitado. Evidentemente, nós adiantamos aqui que um daqueles apóstolos, daqueles discípulos específicos de Jesus, o conjunto dos 12 apóstolos, dentre eles um traiu Jesus. Mas aquele que foi traído, aquele que traiu Jesus, ele foi substituído, porque Judas procurou um fim triste para ele depois de ter traído Jesus. O corpo da igreja eclesiástico tratou de encontrar um substituto. Alguns teólogos dizem que essa substituição não teria sido de acordo com a vontade de Deus. Isso porque Matias, aquele que foi substituído, ou melhor, aquele que substituiu Judas, pouco é falado e temos notícia a respeito dele. Alguns teólogos, dentre os quais eu me identifico, preferem acreditar que o substituto de Judas Iscariotes, aquele que veio a compor o colégio apostólico, teria sido justamente o apóstolo São Paulo, né? O apóstolo Paulo. E alguém pode perguntar, mas teria que ter andado com Jesus, teria que ter visto Jesus. Paulo viu Jesus na estrada de Damasco e aprendeu do mestre o evangelho que ele pregou durante as suas viagens missionárias. Então, Paulo é um daqueles que a gente pode considerar um apóstolo no sentido tanto amplo quanto específico do termo. E a singularidade desses 12, né? Esses 12 apóstolos, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Eles foram chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Eles andaram com Jesus durante o seu ministério. Eles também receberam uma autoridade dirigida por Jesus para desenvolverem o seu ministério. Então, nós precisamos entender, e aqui nós já vamos nos adiantando, que é uma das preocupações do nosso comentarista, precisamos compreender, ter cuidado com algumas pessoas que têm pretensamente defendido que são apóstolos de Jesus, e às vezes no sentido específico, não no sentido amplo do termo. Essas pessoas dizem que elas fazem parte da sucessão apostólica. E esse tipo de sucessão não tem respaldo, não tem justificativa, não se legitima a partir da análise e do estudo bíblico. A respeito do apóstolo Paulo, que é o segundo tema, o segundo tópico, melhor dizendo, da nossa lição, nós destacamos aqui a figura de Paulo enquanto apóstolo. Então, Paulo ele foi um mestre que se dedicou à doutrina do judaísmo, ele mesmo testifica a esse respeito lá em Atos capítulo 22, versículos 3 e 25, foi um intelectual da igreja, um dos doutores da igreja. Antes ele havia sido fariseu, foi perseguidor dos cristãos, tendo sido inclusive cúmplice da morte do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão. Ele foi perseguidor. No caminho de Damasco, no entanto, ele teve uma visão celestial. E ele caiu por terra nessa visão celestial. Ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. O seu nome antigo, Saulo, e ele, o nome judaico dele, né, o nome que era o nome judeu dele, Saulo, e ele natural da cidade de Tarso, e a voz brada e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja de Jesus persegue o próprio Jesus. Isso fica muito claro. Sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal, que nós chamamos de conversão. E de perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. Saulo, o seu nome judeu, ele acumula agora, agrega um outro nome, passa a se chamar Paulo, também esse sendo o nome pelo qual ele ficou conhecido entre os gentios. É um homem preparado para servir. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. A intelectualidade, o seu conhecimento profundo das escrituras hebraicas, a sua formação
em termos enciclopédicos da filosofia, da literatura, o conhecimento de várias línguas e conhecimento do grego, do hebraico e provavelmente do latim, fez de Paulo um dos expoentes da história da igreja cristã. E um apóstolo, ele como enviado de Jesus entre os gentios, fez viagens missionárias, a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. Escreveu epístolas, na primeira viagem missionária escreveu Gálatas, na segunda, primeira e segunda aos Tessalonicenses, na terceira ele escreveu primeira e segunda aos Coríntios e Romanos. E, por fim, a sua última viagem preso, a quarta viagem na qual ele vai levado para Roma, e lá de Roma, preso, ele escreve as epístolas da prisão. Escreve Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios. Paulo, portanto, é esse arauto da igreja. E ele mesmo assim se considera o menor dos apóstolos. Paulo não tinha disputa em relação àquele grupo apostólico que andou com Jesus. Os primeiros apóstolos, inclusive Paulo se reconhecia apóstolo, mas não dos principais, nem o maior deles, mas um dos menores. Ele reconheceu que não mereceria ser sequer assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como um nascido fora do tempo, o menor de todos, como ele diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 8 e 9. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo tem o nosso respeito, a nossa consideração, e não por acaso, por alguns teólogos e estudiosos, ele é chamado de o apóstolo, e nesse sentido mais específico, como aquele que foi enviado para levar o evangelho até os confins da terra. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, aqui vos fala, pastor professor José Roberto. Estamos falando aqui através das mídias do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você que nos acompanha através da Rádio Libertadora, do nosso canal oficial do YouTube, ou mesmo da nossa TV AD. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos fazer uma breve pausa e voltaremos logo em seguida para mais um bloco do nosso programa EBD em Síntese. Bem, queridos irmãos e irmãs, aqui vos fala pastor professor José Roberto, diretamente do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui estudando nesta lição de hoje da Escola Bíblica Dominical o Ministério de Apóstolo. E nós estudamos no primeiro bloco do nosso programa a respeito do colégio apostólico. E com muito cuidado, isso porque é preciso que nós entendamos que esses dons são pessoas dons e que essas expressões que foram utilizadas por Paulo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, são expressões que são utilizadas em sentido alargado, em sentido mais amplo, sobre o conceito de apóstolo, sobre o conceito de profeta, sobre o conceito de evangelista, de pastor e doutor. Então, nós precisamos ter um certo cuidado quando nos referimos a esses ministérios para não confundir com cargos eclesiásticos e pensar que essas funções eclesiásticas são cargos. Na verdade, é o próprio Jesus que separa pessoas no corpo da igreja visando a edificação do corpo de Cristo, pessoas, dons, e são pessoas que servem à igreja, são pessoas que têm se dedicado, por exemplo, a desbravar e a pregar o evangelho em lugares onde ninguém jamais pregou, ou de lugares de difícil acesso. E essas pessoas são as pessoas que são conhecidas por apóstolos, ou apóstolas, missionários,
ou missionárias. Então, nesse sentido bíblico, os missionários e missionárias são aqueles e aquelas que carregam no seu ministério, na sua função, essa especificidade deste dom ministerial a respeito do qual nós estamos falando aqui na lição de hoje. E nós destacamos aqui que, naquele sentido pleno do colégio apostólico específico, dos 12, aqueles apóstolos não têm mais. E aquela apostolicidade, ela se encerrou na morte do último dos apóstolos. Se nós considerarmos aqui, por exemplo, aqueles 12 apóstolos originais que viveram e andaram com Jesus, nós destacamos aqui que, certamente, de acordo com os relatos históricos da igreja, o último desses apóstolos a vir a falecer foi o apóstolo João. Né? Mas nós sabemos aqui que nós temos um apóstolo que entrou nesse colégio, segundo vários teólogos. Evidentemente há controvérsias, há alguns outros que discordam que o apóstolo Paulo tenha esse status de um dos 12, né, aquele que teria provavelmente substituído Judas Iscariotes, mas independentemente disso, nós assumimos aqui, inclusive no bloco anterior, que o apóstolo Paulo, ele é apóstolo em todos os sentidos do termo. E principalmente porque a atuação, a função do apóstolo Paulo durante o seu ministério foi ressaltada e destacada pela obra missionária, pelas viagens missionárias, pela pregação do Evangelho até os confins da terra. Inclusive, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: olha, recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, não só, ou testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É justamente o apóstolo Paulo que, a partir do capítulo 13, do livro de Atos, juntamente com Barnabé, depois com Silas, Lucas, ele se sente imbuído dessa responsabilidade, desse chamado, dessa vocação que foi feita a ele no caminho, na estrada de Damasco, quando ele passou por aquele processo de conversão, e ali ele sentiu a responsabilidade de, como apóstolo, como missionário, levar essa boa nova. E, de fato, do capítulo 13 do livro de Atos até o capítulo 28, nós lemos o relato lucano, né, a narrativa lucana, que mostra Paulo levando o evangelho até os confins da terra. Então, é por meio dele que esse evangelho segue até mais adiante. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, então aqui nós entendemos o papel do apóstolo Paulo, né? E esse apóstolo, ele diz na abertura das suas epístolas: ora, o apóstolo recebeu o evangelho do Senhor. Ele diz isso na abertura da sua epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 24, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, e o apóstolo Paulo, inclusive, ele escreve uma carta, uma epístola, na qual ele defende o seu apostolado. Eu estou me referindo à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Isso porque, naquela época, já existia cristãos e igrejas que questionavam a apostolicidade de Paulo. Eles não assumiam, não aceitavam e não consideravam Paulo apóstolo. E alguns achavam que ele era muito exigente, que ele doutrinava, que ele instruía. Inclusive a própria igreja de Corinto, que foi a igreja que Paulo fundou durante a sua segunda viagem missionária, quando por ali passou, depois da sua passagem lá por Atenas. Paulo vai para Corinto pregando o evangelho de poder, pregando o evangelho da sabedoria do alto, pregando o evangelho que é loucura para aqueles que buscam sabedoria humana, sinais, maravilhas. Paulo prega a boa nova ali na cidade de Corinto. E essa mesma cidade depois vai questionar
a apostolicidade de Paulo. E ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios para defender que ele é apóstolo, chamado, vocacionado e enviado pelo Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha, nós vamos encerrar aqui mais um bloco do nosso programa EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa EBD em Síntese, programa esse de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor, professor José Roberto, você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação. Nós estamos estudando hoje, dentre os dons ministeriais, o primeiro, que é o ministério de apóstolo. Então, no primeiro bloco, falamos sobre o colégio apostólico. No segundo bloco, nós tratamos mais especificamente sobre o apostolado de Paulo. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre a apostolicidade atual. E a pergunta crucial que o comentarista faz aqui logo na abertura: ainda há apóstolos? Então precisamos ter cuidado. Existem algumas pessoas de algumas igrejas, sobretudo nesse movimento pós-pentecostal, neopentecostal, e alguns até dizem pseudo-pentecostal, que têm se arvorado dizendo que são apóstolos e apóstolas, defendendo até que estão dando continuidade à sucessão daquele colégio apostólico dos 12. E nós já deixamos aqui muito bem claro que aquele colégio apostólico dos 12 está encerrado, e foi encerrado com a morte do último dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus. Então, a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se apresentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está lá em Mateus capítulo 19, versículo 28. Então, são esses 12 específicos, separados pelo Senhor. Então, o colégio apostólico, diz o comentarista, foi formado por um grupo limitado. Atentem para a palavra limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica, seja nos moldes do catolicismo, né, por meio de um papado, meio nos moldes evangélicos, seja por uma sucessão de apóstolos dentro de uma hierarquia eclesiástica. Então não há respaldo nem legitimidade bíblica para esse tipo de sustentação. Existem apóstolos fora dos 12? Sim, mas é um outro tipo de apostolado. E é esse apostolado de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E a respeito desses, o teólogo pentecostal Stanley Horton, né, diz que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se acham Paulo e Barnabé, que está lá em Atos capítulo 14, versículos 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, lá de Romanos, capítulo 16 e versículo 7. No entanto, esses apóstolos, ou este apóstolo, inclusive de acordo com o próprio dicionário Weiner, e nós já explicitamos aqui, de acordo com o termo grego, apóstolos, no sentido amplo, quer dizer enviado. Então, o termo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, que são aqueles que na igreja local são escolhidos, são separados, como foram Paulo e Barnabé, para serem enviados em missão, para serem enviados na obra missionária, para o trabalho missionário. Então, o ministério apostólico atual, inclusive o comentarista ressalta isso, ele diz que, atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos
de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. E aí nós ressaltamos os trabalhos de homens e mulheres, homens como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, que aqui vieram, o irmão André e tantos outros missionários. Destacamos também o trabalho dos missionários da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Nós temos uma obra missionária atuante, missionários que estão trabalhando além fronteiras. Temos missionários locais, missionários que estão trabalhando aqui na nossa região, missionários que atuam no sertão nordestino, e temos missionários que atuam, por exemplo, aqui na América do Sul, missionários que estão no Paraguai, missionários que estão na Venezuela, missionários que estão no Uruguai. Nós temos missionários que estão na Europa, temos missionários na Espanha, nós temos missionários que estão atuando na África, missionários que atuam, por exemplo, na Gâmbia e que estão levando adiante a mensagem, a pregação da boa nova do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos, então assim nós chegamos já partindo para a conclusão do nosso programa. Aqui com o comentarista nós afirmamos que pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países contrários à pregação do Evangelho, são pessoas portadoras desse ministério do dom de apóstolos. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Estamos encerrando assim mais um programa EBD em Síntese e convidamos você a participar, acompanhar a Escola Bíblica Dominical nas nossas congregações, nas nossas igrejas locais. Fiquem, portanto, na paz do Senhor. Nos acompanhe através das nossas mídias, do nosso sistema de comunicação. Aqui vos falou o pastor, professor José Roberto. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.